E aí, amigos, é sempre uma alegria estar de volta com o nosso programa Hora do Chico. Esse programa que tem sido para nós de fundamental importância para que possamos divulgar a doutrina espírita. Essa doutrina que tem para nós muito ainda a nos oferecer em termos de realidade, de conhecimento. Mas é preciso que estudemos duas coisas que são fundamentais na vida de todos nós. Um é estudar. Nós só podemos ter certeza ou nos fortalecer naquilo que nos convence se tivermos o conhecimento devido daquilo que defendemos como causa. E a doutrina espírita nos convida a isso, a estudarmos. E a partir daí sermos um grande observador. Observar é você estar atento às coisas que fazem parte do seu dia a dia. Aquela expressão de Jesus que tão bem foi colocada no Evangelho, orai e vigiai, para que o mal não te aconteça, é preciso que você esteja atento às coisas do mundo. E esse orar que ele fala não é propriamente a verbalização de uma reza ou propriamente de uma oração, mas uma conversa interior que você tem que ter sempre acerca do seu dia a dia, das suas atitudes e do seu comportamento. O vigiar é você estar sempre atento às coisas do mundo. Eu costumo sempre dizer às pessoas que não adianta você querer mudar o mundo, porque você não vai mudar o mundo. O projeto Terra, como o projeto de qualquer um desses mundos, por isso que Jesus afirmou que na casa do meu Pai existem muitas moradas, são esses mundos, essas dimensões, esses universos à parte, que são as nossas moradas. E por que é que nós estamos aqui na Terra? Porque este planeta, ele foi programado, plasmado, para que a raça humana, nós que fazemos parte dela, aqui tivéssemos uma experiência evolutiva. E como Jesus, na escala dos espíritos, era e é o espírito mais evoluído, um espírito que está muito acima da nossa capacidade de entender, ele foi quem ficou responsável para governar todo esse projeto que é a vida humana no planeta Terra. Mas sabendo, como ele sabe, das nossas fraquezas, em virtude da nossa falta de estudo, de compreensão, ele veio estar conosco, vivendo uma experiência incomum com cada um de nós. Mas ele deixou bem claro algo que ainda hoje as pessoas não entendem. É que ele veio fazer uma revolução no coração dos homens. Ele usou a expressão coração porque naquele período, naquela época, ele não podia usar a palavra consciência. Mas o certo mesmo é a consciência. E o que é a consciência? É tudo que nós somos em termos de vidas, de experiências. É o arquivo máximo de todas as nossas idealizações. Na nossa consciência está guardado todos os nossos conteúdos, todas as nossas experiências, tanto as que nós já, por elas, passamos, como aquelas que estamos nesse momento vivenciando e provavelmente as que ainda iremos vivenciar, para atingirmos o nível máximo da escala evolutiva, que é a condição de um espírito puro, quando ele não precisará mais passar por nenhuma dessas provas que nós estamos passando, pois ele já estará vencido, terá vencido todas as escalas da evolução. Como é bonita a história e a vida de cada um de nós quando vemos desta maneira. Daí nós entendemos o porquê de não, como espírita, aceitarmos a morte como
algumas crenças e algumas religiões assim aceitem. Que a vida continua, que as experiências elas se alternam à medida que você vai evoluindo. Que o momento difícil que você está passando, a dor que você sente, nada mais é do que um despertar de uma consciência que ainda dorme mergulhada em seus erros e precisa de alguma maneira mudar o seu pensamento, a sua forma de ser e, consequentemente, sair da inércia e partir para entrar na escala do progresso e da evolução moral. Jesus foi exatamente o espírito evoluído que naquele momento nos trazia profundas lições, mas ele também nos dava exemplos. Quando Francisco de Assis estava vivendo os seus últimos momentos, ele convidou todos os seus companheiros, seus confrades, e disse: divulguem o Evangelho e, se possível, falem. Ora, o que é que Francisco de Assis, ou São Francisco, como muitos querem e podem dizer e dizem, quis alertar aqueles homens, ou quis dizer em termos de alerta para aqueles homens? É que o Evangelho, gente, é sobretudo um exemplo. Que as palavras são efêmeras, as palavras se perdem no ar e no tempo, mas os exemplos dignificam, eles ficam marcados na vida de cada um de nós. E tem sido muito pouco os exemplos que vemos acerca daquilo que Jesus deixou como lição de vida. Os discursos são maravilhosos, mas as práticas estão muito a desejar, porque o homem ainda não compreendeu que Jesus não pediu a nenhum de nós que fizéssemos algo mirabolante ou acima da condição normal de cada um de nós. Ele não pediu que nós escalássemos o Monte Everest. Ele pediu unicamente que amássemos uns aos outros. O amor é essa liga máxima que une tudo e a todos numa única proposta, que é a vontade de Deus que se expressa no coração de cada um dos homens. E para tanto é preciso que você saiba lidar com seus pensamentos. E como é que funciona a mente? A mente humana, ela tem 3 andares que são bem definidos. Nós temos a área consciente, que é essa área que nós estamos usando no nosso dia a dia, que é uma área meramente mais humana, mais material, que são os nossos sentidos sendo estimulados para trazer para cada um de nós o contato com esse mundo que nós estamos vivendo. E esses sentidos, que são a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar, são eles os meios para que nós possamos processar as nossas experiências aqui. E eu costumo sempre dizer, nós estamos dentro de um território, como se nós fôssemos um sistema, e esse sistema está conectado a tudo que está no entorno dele. Essa é a experiência humana propriamente dita. Mas quando nós vamos, ao longo das nossas experiências, alimentando pensamentos, construindo histórias, nelas nós vamos montando os nossos sentimentos. Sentimento é tudo que nós temos como base, como essência de vida. Temos sentimentos nobres, outros nem tão nobres, sentimentos positivos, sentimentos negativos, sentimentos bons, sentimentos ruins. Isso depende da construção de cada um, das experiências de vida. E os sentimentos, eles estão diretamente ligados às nossas emoções. Os sentimentos são de natureza interior. As emoções são de natureza exterior e superficiais. São as reações que nós expressamos através das experiências que estamos tendo, não só conosco, mas para com o outro. Mas para que uma emoção seja notada, vista e sintetizada dentro de nós, é preciso que ela arraste os nossos sentimentos. Bom, sentimentos positivos atraem emoções positivas. Pessoas que têm sentimentos equilibrantes, pessoas que têm, muitas vezes, uma desarmonia mental, um conflito,
com certeza as suas emoções são deploráveis, porque elas vão trazer para ele ainda mais o desconforto que ele vem trazendo pela forma como ele pensa a vida, pela forma como ele age. E os sentimentos que geram as emoções que geram os sentimentos, vão ditar os nossos comportamentos. Como é que nós estamos nos comportando nesta vida, nessa experiência que nós estamos vivendo? Como é que eu me comporto diante da sociedade, dentro da minha família, dentro da minha igreja, no meu templo, na minha casa espírita, enfim. Aquilo que eu delimito e considero como o meu espaço, o meu lugar. Esse comportamento é exatamente a resposta que nós estamos dando em decorrência ou em detrimento com os nossos sentimentos. E aí começam a surgir os problemas, os conflitos, que com certeza eles são muito difíceis de serem equacionados, porque tem faltado para o ser humano as bases fundamentais, que é a estruturação de pensamentos que com certeza irão cada vez mais nos promover, porque esse é o grande objetivo da vida. Então nós temos 3 tipos de manifestações mentais. Nós temos a invigilância. O que é a invigilância? É tudo aquilo que dá vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Então, essas pessoas são pessoas que não trazem no seu refúgio mental as informações que vão delinear os seus procedimentos, a sua conduta, e com certeza elas passam a ser pessoas invigilantes. Elas não medem as palavras, elas simplesmente não respeitam, não vê o outro, ou seja, estão sempre distantes daquilo que Jesus pregou, que é o amor ao próximo. Existe outro tipo de manifestação, que é a repressão. Reprimir pensamentos subconscientes é o que nós nunca devemos fazer. Eu digo sempre, a vida e o pensamento é como um rio que flui em direção ao mar. Ele, no seu processo normal, ele enriquece suas margens, fazendo que cresçam tudo que estão no seu entorno. As águas das chuvas renovam todo o seu processo, os seus afluentes, enfim, tudo é evolução dentro de um pensamento dessa natureza. Mas o que é que o homem faz? O homem represa o rio. Então, naqueles lugares onde a represa se instala, há uma predominância muito grande das cheias. As águas ficando estagnadas, muitas vezes, elas fazem mal quem delas utiliza ou utilizam. E toda a parte represada vai exatamente ficar de um lado, para que no lado oposto exista a seca, a desolação e a falta d'água. E nós estamos fazendo isso com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. Represamos pensamentos negativos, ressentimentos, mágoas. Isso é um lixo que a gente acumula e que ele vai permanecer na nossa área consciente ou inconsciente e nos fazer um grande mal. Porque lixo, você sabe, ele junta impurezas, bicho, e nós estamos contaminados por esse lixo mental que carregamos no nosso dia a dia, porque primeiro somos invigilantes, segundo porque represamos os nossos pensamentos. E para que a gente saia desse contexto, é preciso que a gente seja aquilo que eu disse lá no início, sejamos vigilantes. E o que é ser vigilante? É transformar os pensamentos subconscientes e emoções primárias em atitudes e emoções de nobreza. Ser nobre não é ser melhor, não é ser importante. Ser nobre é ser humilde, é valorizar as verdadeiras coisas da vida, é termos a consciência daquilo que somos. Os espíritos deram uma resposta fantástica a Allan Kardec quando ele perguntou acerca da felicidade, a posse do necessário. Será que nós estamos aqui lutando para termos a posse do necessário? O mundo vive mergulhado numa ambição sem tamanho.
essa ambição que gera poder, que gera desunião, conflitos, que provocam os transtornos como a ansiedade, o estresse, a fobia, o pânico. E onde é que está isso? Exatamente mergulhado nessas consciências, e esses fatores são os que nós chamamos de lixo mental. Por que tanta necessidade de querer ser mais do que o outro, de querer ter mais do que o outro, quando os Espíritos nos disseram que mais do que a posse do necessário, a consciência tranquila? Quantos não dormem porque se preocupam em manter as suas riquezas, os seus domínios, o seu orgulho, o seu egoísmo, essas chagas que fazem parte do lado negativo de todo o processo humano? Ele mostrou isso com grandeza. Ele mostrou que a humildade é o único caminho que faz a gente crescer e evoluir. E, consequentemente, vamos, a partir de então, sermos pessoas melhores, pessoas conscientes, pessoas que, com certeza, terão um propósito mais verdadeiro acerca da experiência humana, que é isso que nós estamos aqui fazendo. Nós não estamos aqui para sermos melhores. Nós precisamos simplesmente sermos bons. Ser bom é ser você. É se contentar com o que você tem, com o que você é. Não viver na miséria, nem na comiseração. Não. É você ser rico dentro do seu próprio território interior. Todo homem tem que ser rico dentro dele. Porque ele disse que o reino de Deus era uma obra divina dentro do coração do homem. Seja rei do seu próprio reinado. Não deixe que ninguém comande seus pensamentos, suas atitudes. Quantos que chegam para mim e dizem que precisam ser amados? E eu fico muito triste. Meu amigo, minha amiga, a gente não precisa do amor de ninguém. Nós só precisamos nos amar. O meu amor, o seu amor, me basta, lhe basta. Seja você com você. Nós chegamos aqui só, estamos sós e vamos embora sozinhos, em termos de projeto de vida. Por que querer tantas coisas no seu entorno, em volta de você? Isso é ambição, gente. Ninguém vive feliz fora do seu lugar. Eu sei como você está na minha vida, mas eu nunca vou saber como estou na sua. Isso é verdade. Seja senhor do seu próprio destino, construa sua própria história. Deus é a direção, mas seja você o sentido da vida. Vamos parar um pouco e fazer uma reflexão. O mundo está doente, as pessoas estão adoecendo, a depressão tomou conta do mundo. Por que isso? Para onde nós vamos? Se a proposta e o projeto não é esse. Nós precisamos de paz, de amor, de união, de fraternidade, mas que isso seja uma coisa verdadeira. A verdadeira caridade está dentro de cada um. Os Espíritos disseram que a caridade é a benevolência para com o próximo, a indulgência diante dos erros alheios e o perdão dos pecados. Benevolência, indulgência e perdão. Veja como nós estamos distante desse projeto. Mas nós não vamos perder a esperança, nem vamos fugir do caminho que foi tão justamente traçado para cada um de nós. Seja feliz, construindo a sua própria felicidade. Vamos encerrar por aqui. Eu deixo um grande abraço para todos, mas vamos refletir um pouco sobre isso que nós conversamos. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.